Olá, na aula de hoje eu vou fazer uma introdução sobre análise sintática bottom-up. Até agora a gente estava vendo a análise sintática top-down, né, que construía a árvore sintática partindo da raiz em direção às folhas. Ou seja, a gente começava lá da primeira regra da gramática e ia expandindo ela até reconhecer toda a entrada. Agora o processo é ao contrário. A árvore sintática ela é construída das folhas em direção à raiz. Ou seja, a gente vai pegando ali a entrada, né, e vai convertendo lá do lado direito de uma regra de produção para o lado esquerdo, vai repetindo isso até chegar na primeira regra da gramática, né? Vamos dar uma olhada nisso então. Então a análise bottom-up ela vai construir a árvore sintática das folhas em direção à raiz. Tá? Para cada passo de redução ali a gente está tentando encontrar na entrada algo que bata com o lado direito de uma regra de produção, e quando isso acontecer, a gente vai reduzir esses terminais aí, ou a entrada lá para o não terminal correspondente do lado direito da regra de produção. Qual a vantagem de fazer uma análise desse tipo, né? Esse tipo de análise ela consegue reconhecer um maior conjunto de construções sintáticas. Vocês lembram que na análise top-down a gente muitas vezes tinha que fazer várias transformações na gramática. Na bottom-up isso muitas vezes não é necessário. Até tem certos tipos de análise bottom-up que conseguem reconhecer aí praticamente qualquer construção que tu possa usar numa gramática livre de contexto. Qual é a desvantagem então? Bom, é difícil de implementar. A gente viu técnicas ali na top-down que a gente simplesmente podia pegar qualquer linguagem de programação aí e sair implementando a gramática, né? Já na bottom-up a gente vai ver que não é tão simples assim. Se a gente quer usar uma análise sintática bottom-up, geralmente a gente vai ter que usar uma ferramenta. Uma das ferramentas mais famosas é o YAC, é uma ferramenta clássica para a construção de parsers, de analisadores sintáticos bottom-up. Para implementar a análise sintática bottom-up é usado um método empilhar e reduzir. A gente vai dar uma olhada na aula de hoje rapidamente como funciona esse método. Mas primeiro, essa história a gente está acostumado a construir sempre a árvore sintática partindo da primeira regra da gramática e expandindo ela, né? Agora a gente tem que fazer esse processo ao contrário. Vamos dar uma olhada como é isso, né? Então eu tenho aqui uma gramática e aqui eu tenho uma entrada. E eu vou tentar aqui, lendo a entrada da esquerda para a direita, tentar reconhecer o lado direito de uma regra de produção e reduzir isso para o não terminal correspondente, né? Se eu vou olhando aqui tem um azinho, o azinho tem aqui, mas tem outra coisa. A primeira coisa que eu encontro aqui é esse bezinho, né? Esse bezinho eu posso reduzir então para o azão. Vou obter isso aqui. Agora se eu sigo aqui olhando, né? Da esquerda para a direita, a próxima coisa que eu encontro aqui é esse bezinho, certo? Esse bezinho eu posso reduzir então para o azão. Agora olhando aqui, o que eu tenho? Eu tenho azinho, azão, D, né? E azinho, azão, mas B, azinho, não tem mais nada, mas indo aqui a gente consegue ver que a gente pode reduzir esse Bzinho aqui para esse Bzão. Então a gente fica com isso aqui, e se a gente olhar, isso aqui é exatamente esse lado direito aqui que eu posso reduzir para esse S, que é o primeiro símbolo. Quer dizer, dá para notar que não é tão intuitivo, né, fazer essa análise bottom-up. A análise top-down é a maneira que a gente está acostumado a construir até lá em linguagens formais e autômatos, a árvore sintática ali no caderno, né? Já a bottom-up ela não é tão simples assim, não é tão intuitiva. O método usado para implementar esse tipo de análise, ele se chama empilhar e reduzir. A gente vai dar uma olhada por cima como esse método funciona, e a explicação simples desse método é bem fácil de entender, na verdade, é muito mais fácil de entender do que essa redução que a gente fez aqui no olho.
vamos dar uma olhada qual é a jogada, né? Nesse método a gente tem então uma pilha e a gente tem uma entrada. O que a gente vai fazer? A gente vai tirando da pilha, a pilha começa vazia, né? E o objetivo é fazer reduções na pilha até que a gente chegue na primeira regra da gramática. Então o que a gente vai fazendo? A gente vai tirando coisas da entrada e colocando na pilha, e toda vez que na pilha aparecer o lado direito de uma regra de produção, a gente vai fazer a redução então para o não terminal correspondente. Vamos dar uma olhada num exemplo então. A gente vai trabalhar com essa gramática aqui. O que essa gramática tem de interessante, né? Ela tem recursão à esquerda, ó. E mesmo assim vocês vão ver que o método funciona. Então eu coloquei a gramática aqui em cima, né? E aqui tá o esquema da análise. Eu tenho a pilha começa só com esse símbolo, com o final de arquivo que vai demarcar ali o fim. E na entrada, eu tenho essa entrada aqui, né? Que eu vou tentar reconhecer em cima dessa gramática que está aqui em cima. Então, no método eu só posso fazer duas coisas, empilhar ou reduzir. Reduzir eu só reduzo quando eu encontrar o lado direito de uma regra de produção. Como a pilha está vazia, a única coisa que eu posso fazer é empilhar. Empilhar significa, então, tirar da entrada e colocar na pilha. Então, se eu empilhar, ó, vou ter o ID na minha pilha e vou ter isso aqui que sobrou da minha entrada. Se eu olhar agora na minha pilha, tem o lado direito de uma regra de produção? Tem, ó. Tem um ID aqui que eu posso reduzir então para o E. Agora eu tenho esse Ezão, né? E eu tenho essa entrada. Bom, tem alguma coisa... Tem algum lado direito de uma regra de produção? Não. Então o que eu posso fazer, a minha ação agora vai ser empilhar. Olhando na pilha, eu ainda não tenho o lado direito de uma regra de produção, então eu vou empilhar. Bom, agora na minha pilha, se eu olhar, ó, bem no topo da pilha aqui, eu tenho ID. Esse ID eu posso reduzir, então, para o Ezão. E agora eu vou ter E mais E. Notem que, de novo, Ezão mais Ezão. Notem que, de novo, eu tenho, então, o lado direito de uma regra de produção e vou reduzir. Agora eu tenho esse Ezão, não posso fazer nada, então vou empilhar. Agora eu tenho o Ezão, tenho a multiplicação, não tenho nada que eu possa fazer, vou empilhar. Bom, agora eu tenho ID. ID a gente sabe que ID eu posso reduzir para esse Ezão aqui. Olhando agora eu tenho Ezão vezes Ezão, posso reduzir. E agora notem, ó, que eu tenho a primeira regra da minha gramática no topo da pilha e tenho a minha entrada aqui que está vazia. Então significa que eu consumi toda a entrada e aceitei aquela entrada, né? Uma coisa interessante que dá para notar aqui, né, se vocês lembrarem a análise sintática top-down, ela faz sempre uma redução mais à esquerda, né? A gente sempre está fazendo uma busca em profundidade na gramática. Se a gente olhar aqui ao contrário, ó, dessa avaliação, notem que eu estou expandindo, ó, estou indo daqui para cá, estou expandindo para ID, ou seja, eu estou fazendo uma redução mais à direita. Esse método aí, ele sempre faz uma redução mais à direita, ao contrário aqui, né? Porque eu estou fazendo bottom-up ao invés de top-down. Bom, mas daí fica uma pergunta. Eu falei para vocês que o método era bem difícil de implementar, mas olhando aqui essa história que eu apresentei para vocês, né? Eu estou empilhando, estou reduzindo, parece até ser fácil, né? Mas qual é o detalhe, né? O detalhe que a coisa mais difícil, que era reconhecer o que está na pilha, aqui no lado direito de uma regra de produção e reduzir, isso aí a gente estava fazendo no olho, né? Essas técnicas implementam essa história aí com um autômato, tá? O que faz esse autômato? Ele vai, à medida que ele vai pegando os símbolos da entrada, ele vai
caminhando no autômato e construindo um lado direito de uma regra de produção. Daí, em um certo momento, quando ele chega num estado final, ali ele sabe que ele tem que reduzir. E, bom, depois da redução, muitas vezes ele tem que voltar para um outro ponto desses e continuar a reduzir até chegar no primeiro símbolo. Bom, tudo isso que eu falei é muito mais complicado de implementar, né? E a gente geralmente usa ferramentas para fazer isso. Mas a gente vai olhar essas técnicas também ainda nessa disciplina. Era isso por hoje. Um abraço e até mais.